E aí, pessoal, passando aqui para trazer duas questões do concurso para professor de matemática lá na cidade de Caturité, aqui no estado da Paraíba, aplicado pela banca CPCom. Então, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aquela curtida e venha conferir a resolução dessas duas questões. Bom, pessoal, as duas questões que eu trago aqui nesse vídeo são de matemática financeira, que traz o seguinte enunciado. Preparando-se para uma viagem, Jurisvaldo precisava juntar R$ 8.000. Ele já dispunha de 6.000. Seu plano para conseguir o valor restante foi o seguinte: ele aplicou parte do valor do que dispunha a juros simples de 5% ao mês, investimento 1, e a outra a juros compostos de 2% ao mês, investimento 2. Sabendo que a soma dos montantes dos investimentos 1 e 2 ao final de 10 meses foi igual a R$ 8.370 e que os cálculos foram feitos considerando 1,2 com uma aproximação de 1,02 elevado a 10, em quantos reais o capital inicial aplicado no investimento 1 excede o capital inicial aplicado no investimento 2? Então, o que é que ele tinha, né? Ele tinha um capital lá de R$ 6.000. Ele fez dois investimentos, um a juros simples e outro a juros compostos. Então, quando a gente trabalha com juros simples, quem é o montante, né? O montante, na verdade, ele é o capital mais os juros. Só que os juros no regime simples é quem? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, isso daqui é igual ao capital, mais o juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, colocando aí o C em evidência, né, que é o capital, a gente tem 1 mais I vezes T. E nos juros compostos, né? Qual é o montante nos juros compostos? Então, o montante nos juros compostos é o capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, que vai ficar aplicado. Então, no investimento 1, ele investiu uma parte do que ele tinha. Então, vamos dizer que ele investiu C, certo? Então, ele vai... O montante após 10 meses vai ser esse C vezes 1 mais... Quem é a taxa? É 5%. Então, vai ficar 5% vezes o tempo, que é 10. Então, isso daí vai ser quem? C. Isso aqui dá 0,5 mais 1,5. Então, na verdade, isso aqui é igual a 1,5C. E no investimento 2? Então, veja que ele já investiu uma parte do capital. Então, o nosso montante na segunda aplicação será quem? Os 6.000 que ele tinha, menos esse C, que já foi aplicado no investimento 1, vezes 1 mais. Só que aqui é 2% ao mês. Então, é 2% vezes elevado ao tempo, que nesse caso é 10. Ora, isso aí vai ser quem? Vai ser 6.000 menos C vezes... Isso daí dá exatamente quem? 1,02 elevado a décimo. Só que ele deu essa aproximação aí, né? Essa aproximação aí ele diz que é 1,22. Então, vai ser 6.000 menos C vezes 1,22. E o que é que tem mais de informação? Esses dois montantes, né, chamar aqui de M1 e M2, M1 mais M2, isso é igual a 8.370. Está 8.370. Ora, quem é M1? 1,5C. Mais quem é M2? Isso dali, ó, 6.000 menos C, que multiplica 1,22. Isso tem que ser igual a 8.370. Então, isso vai ser quem? 1,5C mais... Quanto é 6.000 vezes 1,22? Se você pegar 6 e multiplicar por 1,22, isso vai dar 7,32. Né? Dá 7,32. Então,
com esses 3 zeros, então isso daí vai dar 7.320 menos 1,22C igual a 8.370. Então, daí a gente vai ter o quê? 1,5 menos 1,22, isso dá 0,28. Então, 0,28C vai ser igual a 8.370 menos 7.320. Isso dá 0,28C. 8.370 menos 7.320, isso aí dá 1.050, né? Então, quem vai ser o nosso C, né? Vai ser 1.050 dividido por 0,28. Se você quiser, você pode multiplicar aí. Isso aqui ainda fica 1,20 dividido por 28, né? E aí, a gente tem que essa conta aí, quando você pega, né? Fazendo aí as continhas, isso daí vai dar 3.750 reais, né? Que já que é o nosso capital. Então, o C, ele investiu no primeiro investimento, foi 3.750. E qual foi o capital que ele investiu no segundo investimento? Então, no primeiro investimento, ele investiu 3.750. Então, quanto foi que ele investiu no segundo? Então, vai ser 6.000, né, no segundo aqui. Quem vai ser o capital que ele investiu, né, o C2? Vai ser 6.000 menos 3.750, que isso daí dá 2.250. Mas não é isso que ele quer saber a diferença do capital 1 para o capital 2. Então, C1 menos C2, isso é quem? 3.750 menos 2.250. Faz essa conta aí, dá exatamente 1.500 reais. Então, essa diferença aí foi 1.500 reais, o que bate aqui com a alternativa C. A questão 32 é o mesmo enunciado, só que vai mudar a taxa de investimento, né? Então, o que é que ele faz aqui na 32? Revisando seu caderno de matemática, Jurisvaldo recordou-se de que, para todo número real, x maior que zero, maior ou igual que zero, e para todo número inteiro maior ou igual do que 1, vale a seguinte desigualdade, né? Então, tem essa desigualdade aí. Aí a pergunta é, se ele, né, tivesse aplicado todo o valor de que originalmente dispunha a juros compostos de 3% ao mês, ao final de 10 meses, o que teria acontecido? Então, ele quer saber o quê? Ele pega os 6.000 que ele tinha, aplica a 3% ao mês durante 10 meses, a juros composto, né? Vai resultar em quanto? Então, essa fórmula aí é exatamente para a gente calcular quanto vai ser 1,03 elevado a 10. Certo? Então, vamos ver, porque ele tem isso aqui. O montante que ele vai ter no final vai ser 6.000, ó, aplicado a 3%. Então, 1 mais 3% elevado a 10, né? Então, isso aí é 6.000 vezes 1,03 elevado a 10. Então, é isso que a gente precisa calcular e vai usar essa fórmula ali. Mas veja que 1 mais 3% elevado a 10, usando essa fórmula ali, vai ser quem? Isso daí será maior ou igual do que 1. Veja que o nosso N é 10. Então, 10 vezes x, que é 3 sobre 100, mais 1 meio, né? De quem? De n, que é 10, vezes 10 menos 1, que é 9, vezes x ao quadrado. Ora, mas x é 3 sobre 100, então vai ficar 9 sobre... Só acrescentar mais 2 zeros, então 10.000. Então, aqui a gente ainda pode cancelar alguns zeros, ó, esse zero com esse zero com esse zero aqui. Então, isso aqui vai ser igual a quanto, né? A 1 mais 3 sobre 10 mais 9 vezes 9 dá 81 sobre 2.000. Então, quando a gente tira o mínimo, aí o mínimo é 2.000.
Então, 2.000 vezes 1 dá 2.000, mais 2.000 vezes dividido por 10 dá 200, vezes 3 dá 600, então já dá 2.600, mais 81, então dá 2.681. A gente aqui não vai ficar perdendo tempo, não, fazendo essa continha, não. Por quê? Se você pega, se a gente tivesse 2.680 e fosse dividir para 2.000, isso daí é igual a quanto? 1, 3, 4, 0, ou seja, 1,34. Então, isso daqui é maior do que 1,34. Então, vamos considerar essa aproximação aí de 1,34. Então, o que é que a gente vai ter? Então, nosso montante vai ser 6.000 vezes 1,34. Mas veja que esse resultado ainda que a gente vai obter é menor, porque esse resultado aqui ainda é maior do que 1,34. Olha, mas se a gente fizer 1,34 vezes 6, 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 3 vezes 6, 18, com 2 são 20, vai 2. 1 vezes 6 dá 6, com 2 dá 8. Então, isso daí dá 8,04. Então, isso daqui vai, ainda vezes 1.000, então isso daí dá 8.040 reais. Agora veja que isso daí ainda é menor do que o valor exato, porque isso aqui é maior do que 1,34. Então, o montante seria exatamente igual? Não. Teria faltado? Não. O montante excederia o valor desejado em pelo menos 40 reais? Sim, né? Porque aqui você sabe que esse resultado aqui ele ainda é maior do que 8.040, né? O montante excederia o valor desejado em no máximo 40? Não, ele passa de 40 reais. Teria faltado? Não. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Então, esse valor aqui, se você fizer essa divisãozinha aqui exata e fizer, isso daí vai dar 8.043, certo? Então, veja que ele é maior do que os 40 reais. Só que ele, na verdade, ele excede em pelo menos 40 reais, né? Então, a gente não ia precisar fazer essa conta porque aqui já daria uma boa aproximação. Mas lembrando que você teria que lembrar que o resultado, na verdade, o resultado final era maior do que o que você encontrou, porque você fez uma aproximação aqui por baixo. Certo? Então, pessoal, vocês viram aí duas questões de matemática financeira, questões razoavelmente tranquilas, dá para fazer. Então, se vocês gostaram, deixa aquela curtida, se inscreve aí no canal, compartilha e até a próxima questão. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.